Nem toda gentileza é bondade, e nem todo gesto amável é feito por amor. Às vezes, o que parece cuidado é apenas controle disfarçado. Um tipo de veneno doce que se infiltra nas nossas decisões, adormece nossa lucidez e nos acostuma a depender. Muitas das armadilhas mais perigosas da vida não vêm com gritos, mas com sorrisos. Não são impostas com violência, mas oferecidas com suavidade. A armadilha mais eficaz é aquela que faz você se sentir acolhido enquanto silenciosamente abre mão da sua força. O mundo está cheio de pessoas que não suportam ver sua autonomia florescer, porque isso significa que você não precisa mais delas. E para manterem-se úteis, vão te dar conselhos que parecem generosos, mas que no fundo dizem: fique pequeno, fique onde está, fique frágil. Assim eu continuo sendo necessário. O estoicismo nos ensina a enxergar além das palavras e observar os efeitos reais das intenções alheias. Marco Aurélio escreveu: é insensato se deixar levar pelas aparências. Mantenha-se atento à essência das coisas. Essa atenção é o que te protege de se tornar refém emocional de quem se apresenta como cuidador, mas age como manipulador. Neste vídeo, vamos expor 10 armadilhas disfarçadas de gentileza que te são oferecidas como presentes, mas que custam caro: sua liberdade interior, sua autodisciplina, sua clareza emocional. Cada uma delas é uma forma sutil de enfraquecer sua autonomia, silenciar sua força e roubar a sua responsabilidade, tudo em nome do afeto. Se você busca mais que consolo, se busca lucidez, força e transformação, então este vídeo é para você. Mas antes de continuarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre ser notificado quando postarmos novos conteúdos. Vá agora até a área de comentários e escreva: eu escolho a lucidez em vez da aprovação. Essa frase é o seu compromisso silencioso com a clareza. Um lembrete de que você não está aqui para agradar, mas para despertar. E despertar incomoda quem se alimenta da sua inconsciência. Agora vamos começar. Número 1. A ajuda que te enfraquece. Há uma forma de ajuda que não fortalece, muito pelo contrário. Um tipo de ajuda que só te enfraquece, que parece apoio, mas tira de você o exercício da própria força. Pessoas assim não querem ver você em pé. Querem ver você de pé, mas apoiado nelas. Por isso oferecem conselhos, favores e soluções como quem entrega ferramentas. Mas fazem isso de modo a garantir que você nunca aprenda a usá-las sem elas por perto. Ajudam, mas não libertam. Orientam, mas não ensinam a pensar por conta própria. E com o tempo, você deixa de confiar no seu próprio julgamento. Passa a consultar os outros antes de consultar a si mesmo. Essa é uma das armadilhas mais difíceis de perceber, porque se camufla na boa intenção. Epicteto nos alertava para esse tipo de relação quando dizia: enquanto você depender dos outros para ser feliz, estará à mercê do que não controla. Isso também vale para a autonomia. Se alguém sempre te mostra o caminho, você nunca aprende a andar com os próprios pés. E o que começa como ajuda vira um laço, uma prisão confortável. Com o tempo, você até esquece como era agir com iniciativa, decidir sem pedir permissão, errar por conta própria e crescer com isso. A ajuda verdadeira não protege do desconforto, ela nos prepara para enfrentá-lo. O estoico sabe que muitas vezes o caminho mais difícil é o que mais constrói. Ele agradece pela ajuda, mas não se acomoda nela. Ele aceita conselhos, mas filtra. Ele ouve, mas não se rende. A diferença entre apoio e controle está na intenção e nos efeitos. Se algo te deixa mais passivo, mais dependente, mais confuso, não é ajuda, é enfraquecimento. E você precisa ter coragem de recusar gentilezas que roubam sua força. Porque quem realmente quer o seu bem não tira de você o poder de se transformar. Número 2.
O descanso que sabota a sua disciplina. Descansar é necessário. O corpo e a mente precisam de pausas para se recuperar, se renovar, se fortalecer, mas nem todo convite ao descanso é um cuidado genuíno. Muitas vezes, o relaxa que ouvimos é uma armadilha sutil que desarma a nossa disciplina e nos desvia do propósito. É o chamado para que larguemos o esforço, para que aceitemos a zona de conforto como destino. E a zona de conforto, por mais acolhedora que pareça, é a prisão silenciosa da alma. Marco Aurélio nos lembra: não se deixe puxar como um fantoche pelos impulsos momentâneos. Esses impulsos muitas vezes chegam travestidos de conselhos amigos, de preocupação genuína. Mas seu real objetivo é que você desacelere, que pare de lutar contra o que incomoda, que se conforme com menos. O descanso, quando se transforma em fuga, vira veneno lento que corrói a vontade e mina a força interior. A disciplina é uma chama que precisa ser alimentada, não abafada. Ela exige resistência, não a fuga dos desafios. O estoico entende que a verdadeira pausa é consciente. Ela vem depois do esforço, não antes. Não é o convite para desistir, mas o momento de recarregar as energias para voltar a agir com mais clareza. Se alguém tenta te convencer a descansar quando você sabe que deveria continuar, esteja atento. Essa gentileza pode ser um convite para desistir da sua jornada, para abrir mão do seu crescimento. A força não se constrói na preguiça, ela nasce da decisão firme de persistir, mesmo quando tudo dentro de você quer ceder. Aceitar o descanso sábio é importante. Aceitar a fuga disfarçada de descanso é se entregar ao abandono. Escolha com cuidado em quem você confia o seu tempo e sua vontade. Porque no fim, a diferença entre avançar e retroceder está em saber quando realmente descansar e quando é hora de persistir. Número 3. A compaixão que te paralisa. A compaixão é um gesto nobre, uma luz que acende nos momentos de escuridão. Mas nem toda compaixão liberta. Algumas formas de compaixão disfarçadas de cuidado acabam por nos aprisionar. Elas nos protegem da dor, sim, mas também nos afastam da responsabilidade de enfrentar o que precisa ser enfrentado. São braços que nos seguram para que não caiamos, mas que também nos impedem de dar o passo que precisa ser dado. Essa compaixão, quando usada para evitar o desconforto, vira um peso que paralisa o crescimento. Sêneca nos ensinava que o sofrimento é um mestre rigoroso, mas justo. Fugir dele é fugir do aprendizado que nos transforma. Quando alguém insiste em aliviar sua dor a qualquer custo, pode estar te impedindo de encarar sua verdade. Isso não é bondade, é facilitação da estagnação. O estoico não busca a dor por prazer, mas entende que a verdadeira fortaleza nasce do confronto com as dificuldades, não da fuga delas. A compaixão que paralisa funciona como um véu que cobre a realidade, uma névoa que torna invisíveis os desafios. Ela pode fazer você se sentir acolhido, mas também pode manter você preso num ciclo de autopiedade. A diferença entre compaixão que cura e compaixão que aprisiona está na intenção e no efeito. A primeira ajuda a enxergar o caminho para a frente. A segunda cria uma sombra que encurta a visão. É preciso coragem para aceitar a compaixão que impulsiona e recusar aquela que limita. É um ato de amor próprio permitir-se sentir o desconforto, enfrentar a resistência interna e crescer por meio dela. Essa é a compaixão que o estoicismo valoriza, não a que protege do sofrimento, mas a que o transforma em força. Número 4. O apoio que incita a vingança. Nem todo apoio é um convite à liberdade. Às vezes, ele vem mascarado de incentivo, mas carrega dentro de si uma armadilha emocional, a vingança. Quando alguém diz: "Se eu fosse você, não deixava barato", ou "mostre para essa pessoa quem manda", pode parecer que está te fortalecendo,
Na verdade, está plantando sementes de ressentimento, alimentando um fogo que só queima você mesmo. O estoicismo nos alerta para o perigo de permitir que emoções turbulentas controlem nossas ações. Epicteto ensinava que não são os eventos externos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. A vingança é uma reação instintiva que muitas vezes nasce da dor e da humilhação, mas ela não traz libertação. Pelo contrário, prende você a um ciclo de raiva, sofrimento e sofrimento alheio. Quem busca vingança carrega consigo um peso invisível, uma corrente que o impede de caminhar livremente. O verdadeiro apoio não incita a luta por imposição ou retaliação. Ele fortalece a serenidade, a clareza e a justiça silenciosa. A força estoica está na capacidade de corrigir sem ódio, de manter o equilíbrio interno mesmo diante da injustiça e de seguir em frente com dignidade. Vingar-se é entregar sua paz para alimentar o conflito. É importante aprender a reconhecer quando um gesto aparentemente solidário é, na verdade, um convite para perder o controle. A vingança pode parecer doce no começo, mas seu sabor amarga a alma. Recusar esse tipo de apoio é um ato de coragem e autocontrole. É escolher a liberdade sobre o tumulto, o silêncio ativo sobre o grito vazio. Número 5. A empatia que diminui sua experiência. Eu sei exatamente como você se sente. Quantas vezes ouvimos essa frase na tentativa de criar conexão e conforto? Mas nem toda a empatia é verdadeira escuta. Às vezes, por trás dessa declaração, há uma tentativa inconsciente de reduzir a singularidade da sua dor, de colocar sua experiência dentro de uma caixa que é familiar para quem ouve, para que ele não precise se confrontar com o que é diferente, intenso ou desconfortável. É uma empatia que diminui, que minimiza, que tira de você a legitimidade da sua vivência. O estoicismo nos ensina que cada ser humano vive uma batalha única e íntima. Marco Aurélio, escrevendo para si mesmo, entendia que a dor e o desafio são pessoais, singulares e irrepetíveis. Esperar que outro compreenda exatamente o que você sente é esperar que ele carregue seu próprio peso e o peso dos seus fardos, uma tarefa impossível. O que realmente importa é aprender a ser seu próprio guardião, seu próprio interlocutor mais fiel. Quando alguém responde "eu te entendo", sem abrir espaço para que você compartilhe verdadeiramente sua experiência, pode estar tentando apagar a profundidade do que você vive. Essa é uma empatia que empobrece, porque fecha a porta para a autenticidade do sofrimento e da luta. Ela oferece conforto superficial, mas rouba a oportunidade de ser ouvido em toda a sua complexidade. Aprender a distinguir a empatia que acolhe da que diminui é um passo fundamental para proteger sua saúde emocional. O estoico não espera aplausos ou validação externa, mas valoriza o respeito genuíno pela própria experiência, mesmo quando ninguém mais pode compreendê-la por completo. É um convite à autonomia emocional, à honestidade consigo mesmo e ao silêncio acolhedor, que fala mais alto que as palavras vazias. Número 6. A paciência, que adia o inadiável. Calma, tudo vai se resolver com o tempo. Essa frase, muitas vezes dita com a melhor das intenções, pode se transformar numa armadilha perigosa. A paciência é uma virtude estoica, sim, mas quando usada como desculpa para adiar o enfrentamento do que é urgente, ela vira fuga disfarçada. O que não pode ser empurrado para depois continua pesando no peito, corroendo silenciosamente a alma. A verdadeira paciência não é passividade, é ação prudente, é resistência consciente. Sêneca nos lembra que a vida é curta e temos pouco tempo para desperdiçar com hesitações. Adiar decisões difíceis ou mudanças necessárias, esperando um momento perfeito, é desperdiçar a dádiva do agora.
A procrastinação travestida de paciência mantém você preso em uma zona de conforto ilusória, um limbo onde nada avança, mas tudo consome energia. O estoico sabe que o tempo por si só não cura nada. O tempo precisa ser acompanhado da ação, mesmo que pequena, mesmo que desconfortável. Postergar o inevitável não traz alívio, só empilha problemas para o futuro. É a coragem de agir, a clareza para reconhecer o momento certo, que faz da paciência uma aliada e não uma prisão. Cuidado com quem, em nome da calma, te convida a esperar demais. Nem toda serenidade é sabedoria. Muitas vezes, o que parece tranquilidade é medo, insegurança ou falta de compromisso com a própria vida. Aprenda a distinguir a paciência verdadeira da desculpa para o abandono. Porque a diferença entre avançar e estagnar está em reconhecer o que não pode esperar e ter a coragem para agir agora. Número 7. A presença que cria dependência. Pode contar comigo para tudo. Essa frase, dita com aparente generosidade, pode ser a armadilha mais silenciosa de todas. O que parece presença e apoio, muitas vezes cria uma rede invisível de dependência. Você começa a se apoiar, depois a depender, e sem perceber, entrega sua autonomia nas mãos de quem diz estar ao seu lado. A liberdade se perde nas pequenas concessões diárias, na necessidade constante de aprovação e auxílio. O estoico busca relações que fortaleçam, não que aprisionem. Ele entende que o amor verdadeiro é um convite para crescer, não uma muleta para sustentar fraquezas. A presença saudável não aprisiona, não sufoca, não impede que você ande com seus próprios passos. Pelo contrário, ela inspira coragem para se erguer sozinho, para carregar seus próprios fardos e para enfrentar os desafios com firmeza. Quando alguém se oferece como apoio incondicional, vale a pena refletir. Essa presença liberta ou aprisiona? A dependência emocional é uma prisão disfarçada de conforto, uma sombra que consome a força interior sem alarde. E quanto mais você se apoia, menos confia em si mesmo, até que a dúvida se torne rotina e o medo da solidão uma prisão real. Ser livre não significa estar só, mas significa saber caminhar por si, sem correntes invisíveis. O estoico cultiva parcerias que o elevam e não que o seguram no chão. Aprender a identificar a linha tênue entre apoio genuíno e dependência é um ato de sabedoria, um passo essencial para preservar a autonomia e a força que você constrói dia após dia. Número 8. A validação excessiva que te torna frágil. Você é incrível do jeito que é. Ouvir isso pode parecer um bálsamo para a alma, um sopro de conforto em meio à dureza do mundo. Mas quando a validação externa se torna constante, ela pode se transformar em uma armadilha silenciosa. Você passa a depender do olhar alheio para se sentir valioso. E quando esse olhar falta, o chão some sob seus pés. A validação excessiva cria uma fragilidade invisível, uma necessidade constante de aprovação que mina a força interior. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para os outros. Ele buscava a própria aprovação, o próprio juízo, não o aplauso externo. O estoico entende que o verdadeiro valor não depende do eco que chega de fora, mas da convicção firme que nasce de dentro. Quando o seu senso de valor depende do reconhecimento alheio, você está sempre à mercê de forças que não controla. A validação que fortalece é aquela que reconhece seu esforço, sua verdade e seu crescimento, mas não cria dependência. Já a que fragiliza é como uma droga. Gera alívio momentâneo, mas rouba o protagonismo da sua própria história. Ela te afasta do autoquestionamento necessário para o amadurecimento e da coragem para seguir sozinho. Reconhecer essa armadilha é um passo essencial para cultivar resiliência emocional. O estoico
se apoia na própria razão e no próprio juízo, cultivando um valor interno que nada nem ninguém pode tirar. A verdadeira força está em olhar para dentro e encontrar ali a fonte da sua confiança, mesmo quando o mundo ao redor se cala. Número 9. A generosidade que cobra caro. Generosidade é um gesto nobre, um ato que deveria libertar, não aprisionar. Mas existe uma generosidade que, disfarçada de bondade, cobra um preço invisível e pesado. São favores feitos com expectativa silenciosa, doações que vêm acompanhadas de uma dívida emocional. Você recebe um presente, mas a conta chega depois, na forma de cobranças implícitas, de um sentimento de obrigação que corrói a liberdade interior. O estoico entende que a verdadeira generosidade é desprendida. Ela não cria correntes, nem faz doações com a intenção oculta de controlar. Sêneca nos lembra que o verdadeiro ato de dar é aquele que se faz sem esperar retorno, nem mesmo no reconhecimento. Quando alguém faz isso por você, mas espera que você retribua com gratidão eterna, está negociando a liberdade. E liberdade não se negocia. Aceitar favores que cobram caro é vender sua autonomia em troca de migalhas afetivas. É trocar a sua independência por uma sensação passageira de conforto. E esse conforto tem o peso de uma prisão invisível, que se fecha lentamente até que você perceba que está preso sem ter se dado conta do momento exato da armadilha. Aprender a reconhecer quando um gesto de generosidade vem acompanhado de cobrança é um passo essencial para manter a integridade emocional. A gratidão é necessária, mas não a qualquer custo. Você pode agradecer sem se tornar escravo do que recebeu. O estoico cultiva a liberdade interna acima de tudo e sabe que não existe dívida maior do que aquela que pesa sobre a alma. Número 10. O perdão que apaga sua história. Perdoar é um ato poderoso, uma libertação que o estoico valoriza profundamente. Mas nem todo perdão é um ato de força. Existe um perdão que, sob a aparência de nobreza, apaga sua história, dilui suas cicatrizes e reduz o valor das suas experiências. Esse tipo de perdão é um convite silencioso ao esquecimento, uma forma de negar o passado para evitar a dor do presente. E negar o passado é negar uma parte essencial do seu ser. Marco Aurélio escreveu que devemos aceitar o que aconteceu, mas sem perder a memória do que aprendemos. O perdão verdadeiro não apaga a história, ele a integra. Ele não força o esquecimento, mas convida à reflexão e à transformação. Quando perdoamos de forma consciente, reconhecemos a dor, entendemos a lição e seguimos adiante com mais sabedoria, sem carregar o peso do rancor, mas também sem apagar o que nos formou. O perdão que apaga sua história é uma fuga. É um gesto que visa apagar as marcas para evitar encarar o que foi sofrido. Essa amnésia voluntária pode parecer alívio momentâneo, mas cria uma vulnerabilidade, o risco de repetir os mesmos erros, de reviver as mesmas dores sem estar preparado para elas. A força estoica está na memória ativa, na capacidade de lembrar para não ser vítima novamente. É preciso coragem para perdoar sem se perder, para acolher o passado sem permitir que ele destrua sua identidade. Perdoar é reconstruir, não apagar. É um ato de amor próprio que preserva a integridade da sua jornada, com todas as cicatrizes, aprendizados e transformações que ela traz. Reconhecer essas armadilhas disfarçadas de gentileza é um passo essencial para retomar o controle da sua vida e preservar sua força interior. Nem toda oferta de cuidado traz liberdade. Muitas vezes, ela carrega correntes invisíveis que minam a sua autonomia e silenciam a sua voz.
O estoicismo não promete facilidades, mas oferece a luz da lucidez e a coragem para enfrentar a si mesmo e o mundo com honestidade. Ao perceber essas sutilezas, você ganha a oportunidade de escolher com mais consciência a quem permitir entrar na sua vida, quais conselhos aceitar, quais emoções alimentar e quando agir. Cada uma dessas armadilhas é um convite para despertar, para não se acomodar na zona de conforto que muitos chamam de gentileza. Despertar incomoda, sim, mas é o único caminho para a transformação verdadeira. Se este vídeo tocou algo em você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir estas palavras. Esse gesto simples pode ser o início da mudança para alguém que ainda está preso nas mesmas armadilhas. Agradeço pela atenção e lembre-se, o verdadeiro cuidado começa dentro de você, no silêncio firme da sua decisão de não mais ser prisioneiro de gentilezas que enfraquecem. Até o próximo vídeo.